Você está no podcast Ori Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Hoje estamos aqui novamente e vamos falar de um ser que é ligado à beleza, à riqueza e à fertilidade. O que você acha, Nanda? Te lembra algo? Eu já sei, já me lembra sim. E é interessante essa associação de fertilidade à riqueza, porque tem a ver com a questão de gestar, não é? De multiplicar, de gerar, de construir. E também de criar laços, também tem conexão com sentimento. Então é uma riqueza para além de uma riqueza material. É uma riqueza que nos remete à criação, à construção, a relações. Sim, então vamos falar sobre Oxum. Exatamente. Então, Oxum é uma orixá feminina, um Miabá, que é associada às águas doces, né? Das águas doces, à cachoeira. Ela tem muito a ver com a função sentimento. Como é que você vê um pouco essa conexão de Oxum com a questão do sentimento? O que tu acha, Nanda? O sentimento para Jung são os valores, que podem ser os valores do grupo ou os valores pessoais, né, individuais de cada pessoa. E é o sentimento que pondera se algo é bom, ruim, que trabalha com a beleza, não é mesmo? E o sentimento, então, ele nos diz... nós atribuímos valor a algo, né? Eu vou dizer, isso é gostoso, isso é ruim, isso é legal, isso é desagradável. Então... É o sentimento que é esse julgamento. Esse tipo de julgamento, né? Que não é um julgamento do intelecto analítico nesse sentido. Né? É subjetivo. Também é um intelecto, mas é um outro tipo de intelecto, né? Podemos dizer assim, que é ligado a aquilo que eu valorizo, aquilo que vale a pena, aquilo que me interessa. E é esse sentimento que dá liga, né? Que constrói aí essas relações. Não dá para a gente estabelecer relações somente através de pensamento, de discussões de ideias. A gente precisa de uma conexão, né? Mas que às vezes a gente não sabe nem nominar. Pelo menos eu não sei muito nominar. Conexões talvez ligadas mais aos nossos gostos pessoais. Então a gente está falando desses tipos de energia. E quando eu brinquei que eu não sei nominar, a Nanda sabe por quê, né? Como eu sou um tipo pensamento, uma hora a gente vai falar disso também aqui. Por aqui, mas ainda agora é só aí jogar no ar. Muita gente conhece, né, a questão dos tipos psicológicos. E como eu sou um tipo pensamento, o sentimento é uma função, para mim, inferior, um pouco mais inconsciente. Né? Mas, então, Oxum nos mostra isso, sobre essas questões desse sentir, desse tecer relações, desse conectar. Também da beleza no sentido do alto valor, do autocuidado, de olhar para si. Quando você olha para você mesma ou para você mesmo, quando você atribui as qualidades que você tem, quando você se percebe, sabe? Consegue olhar e realmente usar o espelho de Oxum. Oxum tem um espelho, e ela vira para olhar a si mesma. Não é um espelho narcisista, já te aviso. É um espelho onde ela olha e consegue perceber quais são as suas qualidades, quais são, inclusive, os seus atributos, sejam positivos ou negativos, sejam... Né? E aí, nessa percepção, há um auto-reconhecimento, um auto-valor, o autocuidado. Então, é uma imagem arquetípica muito ligada a essa questão de se cuidar. É interessante você falar que é diferente do mito de Narciso. Então é um espelho que nos traz outras possibilidades.
Exatamente. Porque é importante, Nanda, eu falei da questão do narciso, porque é um mito com o qual a gente está mais acostumado, né, no Ocidente. E aí, Narciso, para quem não sabe, e para quem sabe também, Narciso tem um momento que ele se olha, né? Os espelhos não existiam onde ele morava, porque havia uma profecia que ele não poderia se olhar no espelho. Mas há um momento que ele sai caminhando, chega à beira de um rio, e aí ele se olha, vê a sua imagem refletida. Ali ele fica ensimesmado, não consegue mais sair, entra num processo, e ele cai, e ele mergulha em si mesmo. Então, assim, ele cai na sua própria imagem e acaba morrendo. Então, o que esse espelho do Narciso nos fala, tem muita coisa para falar, mas aqui nos cabe dizer o seguinte, que o narcisismo tem a ver com olhar para si mesmo, mergulhar em si mesmo, ficar preso e sucumbir, morrer. Porque se você não olha o outro, se você não percebe as outras questões, as outras possibilidades, não há geração, não há vida. Né? Não há fertilidade se você fica somente em si mesmo. Já o Oxum não, é um espelho onde ela se olha e ela consegue também virar e olhar o outro, e ela consegue, há uma troca, não é um espelho onde ela sucumbe nele, é um espelho onde ela se vê, se reconhece e se adorna, inclusive, para ficar mais confortável para si mesma, embora ela já se sinta confortável, mas é essa coisa do autocuidado mesmo. É muito interessante, porque a gente tem algumas impressões sobre espelho. Eu também pensei na Bruxa da Branca de Neve. A gente tem algumas imagens negativas do espelho. Eu me lembro que uma vez eu estava numa viagem, e isso me marcou bastante. Uma moça falou assim para mim: nossa, você passa muito tempo em frente ao espelho. E ali eu fui flagrada, né, diante da minha própria, talvez, vaidade, sim. E eu fiquei com isso na cabeça. Isso para mim já foi tema de análise, né? Já levei isso várias vezes. Por que eu passo tanto tempo no espelho? Só que existe esse outro lado do espelho, que é o lado de autoconsciência, autocuidado, e realmente eu sinto essa dualidade, assim, esses dois espelhos em minha vida. Um que é realmente de um lugar assim da insegurança, da vaidade, e outro que é de um lugar de querer me conhecer, querer compreender as minhas qualidades negativas, positivas. E tem esses dois espelhos. E aí o espelho de Oxum, como que é esse espelho? Fala um pouquinho pra gente, mãe. Então, o espelho de Oxum é esse outro espelho, né? O segundo que você falou, que é de se conhecer, olhar suas qualidades, se perceber. Tanto as boas quanto as ruins. E aí vem uma coisa muito legal, muito interessante, que nesse espelho, o Oxum, ele também é utilizado para uma proteção. De que maneira? Se um inimigo vem, né, aí tem Itãs são os mitos, né? Nós estamos aqui falando de mitologia iorubá, e também existem mitos de Oxum na mitologia Nagô. E tem um Itã, que é um mito, que onde ela coloca o espelho no chão, e aí o reflexo cega esse inimigo, confunde o inimigo. E aí ela vence através dessa confusão, dessa situação. E aí a gente vai desdobrando isso. Quando ela mostra esse espelho também para o inimigo, ele se vê. E aí aponta para ele as sombras dele. E as sombras são aspectos que não estão na nossa consciência. Aspectos que nós temos, né, inconscientes. Então, imagina alguém te mostra um espelho e vem um monte de coisas que você não tem consciência sobre si. É uma explosão, né? E essas sombras, sejam aspectos positivos ou negativos, nós projetamos no outro. É muito comum eu olhar para o outro, antagonizar e começar ou a criticar, ou a pensar sobre, ou sei lá, ou coisas boas e ruins. Às vezes a pessoa é esvaziada, às vezes, das qualidades dela. Nesse outro espelho que a Nanda citou, onde a pessoa fica se olhando e se criticando, se comparando, e em si mesmada e até sofrendo e adoecendo,
Muitas vezes a pessoa entra numa comparação com o outro, com uma amiga, com os amigos, sei lá com quem, com o inimigo, e aí começa fulano é assim, eu não sou. Poxa vida, fulano tá bem, eu não tô. Como é que pode? Ele tá isso. E aí a pessoa se esvazia dela mesma, ela paralisa, não faz suas coisas, porque o tempo que ela podia estar gerando ideias, que tem a ver com o espelho de Oxum, gestando projetos, né, gerando coisas positivas para fertilidade, para ela construir, ela está lá, o outro fez isso, o outro está bonito e não sei o quê, o outro está passeando, o outro tem, né, está se relacionando e eu não estou. E nesse espelho de Oxum, não, você olha para você e começa a ver quem você é para poder construir as coisas, as suas coisas, que são diferentes da do outro. Nunca é igual. Uhum. Agora, essa questão de cegar o inimigo, eu acho muito interessante, porque aí ela ganha a guerra sem um combate físico, né? Então, também nos fala da inteligência emocional. Também nos fala, então, não é uma estratégia emocional. É o uso desses atributos que mexe com a emoção do outro também, para vencer ali, para, né, duelar. Imagina você apontar para aquele outro, no caso desse mito, o que dói nele, né? O indivíduo se perdia. Uhum. Bem diferente. A gente falou aqui sobre Oiá, no episódio anterior, e é outra mulher, né? Se a gente pensar assim, que a gente quer trazer de características para a nossa vida, para o nosso momento, ou algo que a gente identifica em nós. Então, é que a gente não vê uma ação direta, né? A gente vê uma ação bem indireta, né? Uma maneira de vencer, que não é indo para cima, né? É ficando mais contida. E como que você vê essas diferenças? Pode estar contida, mas também pode ir para fora. Mas é um outro jeito de ir para fora, né? É muito diferente, porque o IA tem muito a ver com a questão do pensamento, do intelecto, de criar uma estratégia. Da ação também. Exatamente. E era o que eu ia falar. É o pensamento e a ação. Então, pensou, criou uma estratégia, age e executa. Aqui você sente, intui. Então, é muito ligado às emoções, à sensibilidade e à intuição. Então, você sente, intui, e aí você pode ir para fora, mas você vai levando esta intuição, essa forma de lidar com o mundo, que é mais ligada à água mesmo, né? Pense na cachoeira, né? Nesse simbólico das águas caindo. A água, ela vem leve, mas ela também, quando ela é forte, ela causa situações, né? A água tem isso. A água vai batendo tanto no espaço, numa pedra, que vai mudando a forma da pedra, mas aí não é na primeira vez, né? Então, é todo um processo. Já um raio, falando de Inhaçã, quando cai, ele já causa algo na hora. Caiu o raio, estourou tudo, né? Então, essa diferença desses símbolos também nos mostram, né? Os símbolos nos mostram a diferença. E eu quero saber, quero que vocês comentem aqui com qual energia, assim, como que vocês percebem essa imagem na vida de vocês. Em relação à anterior, o que está mais alinhado com o momento, com as histórias que vocês têm vivido? No meu caso, eu acredito que a imagem de Oxum está mais alinhada com o meu momento, mãe. Está mais alinhada. Adaptabilidade, né? Você vai se adaptando, mas vai fazendo o seu, e vai indo, né? E como que é água mole em pedra dura, né? Você vai como um rio, né? Muitas vezes sinuoso, sim, vai caminhando. Mas já houveram momentos em minha vida que eu fui mais como raio também. Então, quer dizer, vai depender, né? De como a gente está, com qual imagem a gente pode se associar e o que a gente pode aprender também com essas imagens. Existem situações onde não vale a pena você ir jogar um raio, onde vale a pena você olhar,
mediar, você mostrar para o outro um outro lado, outras características, outras possibilidades. Então, depende... Eu estou falando das relações, né? Nas nossas relações. E também, para mim, fica muito essa questão desse alto valor, de olhar para si mesmo, né? De usar esse espelho que mostra a alma. Né? Como é que nós usamos esse espelho? E sempre lembrarmos que nesse espelho também ele tem essa possibilidade do agregar, porque é ligado à fertilidade, à troca, essa construção. Como eu agrego as outras pessoas? Como ao invés de se comparar com outras mulheres, de competir, você pode, na verdade, agregar. Ou também se comparar com outros homens, como a gente pode com outras pessoas. E sim agregarmos. Vemos que cada um de nós temos o nosso valor, nossas diferenças, e aí eu posso pegar esse espelho e virar para mim também, né? E ver, você pode virar para você o espelho e ver o que eu quero construir para a minha vida, o que eu quero gerar, o que eu quero gestar. Né? E aí eu vou me adornar nesse gestar. E vamos olhar o adorno no sentido simbólico. Eu vou me enfeitar. Então, pode ser um estudo, pode ser, né? Pode ser realmente me arrumar, cuidar de mim. Eu posso tomar um chá que eu goste. Eu posso... Esse autocuidado. Eu acho que o Oxum fala muito desse autocuidado. Perfeito. Então... Quais são os pontos de autocuidado que vocês têm dado valor, né, nesse momento? Eu, por exemplo, foi um check-up, tá? Fiz um check-up geral. A gente está falando bastante sobre autocuidado e isso é muito bom, né? É uma coisa que ficou depois do isolamento. Que bom que ficou, né, mãe? E aí tem aquelas coisas básicas também, né? Que é simplesmente fazer aquele exame completo de sangue, tá? Ir para terapia, voltar para terapia, esses movimentos assim que são mais básicos do que o skincare completo, que eu também gosto, viu? Eu gosto. Gente, falando do ficar e desse autocuidado, então cuidar da saúde, tudo isso. Eu me lembrei de uma música que a Nanda, que você tem, Ananda, né? Que é No Espelho, que inclusive está na vinheta aqui do podcast, é a música No Espelho, que fala sobre... E aí? Fala sobre, entre outras coisas, o espelho de Oxum. Dá para dizer assim, né? É uma música em parceria com a Juliane Gamboa e essa música ela fala de ancestralidade também. Ela fala de conexão com a própria história e sobre você se reconhecer, né, em suas potencialidades, qualidades. E se cuidar. E elas fizeram um vídeo, né? E nesse vídeo foram mulheres convidadas, que cada uma se gravou. Eu estava lá também, me gravei, fazendo coisas do que elas de autocuidado. Cada uma com uma coisa diferente. Ficou muito fofo. Fofo mesmo. Eu acho que é isso. Falamos de Oxum nesse sentido desse autocuidado. Traremos as histórias também, muito em breve, agora que já apresentamos um pouco da imagem, né, dessa imagem arquetípica. Depois nós vamos trazer histórias, desdobrar. A gente está tecendo desse jeito. Vamos trazer a dança de Oxum, que é muito interessante. Eu fiquei lembrando do Itã da dança de Oxum, mas não trouxe ainda. Então tem muitas histórias que a gente vai contando ao longo. Esses episódios a gente está apresentando as imagens e depois a gente vai trazer as histórias também, então fiquem aqui com a gente e mandem, né, mãe? Enviem esse podcast para quem vocês acreditam que vai gostar muito também. E quem estiver vendo no YouTube, já segue, já, né? No Spotify também, já segue para ver os outros, se inscreve, fala se gostou, se não gostou. É isso. Gratidão, gente.